Japão. É uma briga, eu acho que secular. Corriqueira. Isso é É. bonito. Meu querido, o momento que o senhor quiser aí exibir a sua tela e brincar com essas crianças, dar início aí ao barroco, né? Taca Eu ali acredito, o pau. senhor já vai falar de Gregório de Matos? Provavelmente vou fazer muitas referências a esse senhor. Que isso? Ele continua sendo conhecido como Boca do Inferno? Bom, precisa, né? Porque o homem falava o que queria e o que não queria, né? Rapaz, eu acho que ele era bipolar. Eu tenho certeza. Na verdade, eu acho que todos esses poetas aí, eles tinham probleminhas que talvez se resolvessem de forma mais fácil no psicólogo. Mas, né? Esse, então, Eu acho. o bichinho era tão Meu doido, cara. querido, o show é seu, tá? Vambora! Então, esse momento aí, você com os meninos, uma excelente aula. E eu quero dizer a você que você Diga. acredita que eu sempre adorei literatura? Acredito, acredito. O povo fica falando umas besteiras por aí, mas existe uma conexão grande entre português e matemática. Com O, certeza. a gramática, então, aí é que, né, se aproxima ainda mais quando você se aprofunda nela. E quando entra naquelas relações de poema perfeito, soneto, tem tudo a ver com razão áurea, tem tudo a ver com Decassílabo, raciocínio. com certeza. A Ilíada, né? Assim, é completo, o negócio é. O povo pensa que não, não, mas ele é das humanas. O povo de humana é o povo da filosofia, que curte um Beck, essa galera. É. Meu querido, Vamos lá. com esses meninos. E aí, galeres, beleza? Então vamos passar para a nossa contextualização do barroco, do seiscentismo, né? Que a gente já começou a dar umas pinceladas aí em aulas anteriores, até porque quando a gente vai puxando referências, né? É sempre importante a gente já fazer essas referências quando elas surgem. Hoje eu coloquei aqui, inclusive, vocês vão ver aí, vocês já devem estar percebendo, uma apresentação que não foi feita por mim, está aí o crédito, foi preparado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. São umas apresentações muito, muito, muito boas para a parte de português, muito bem feitas, com indicação, né, sem utilização de nada que não pode ser utilizado. E já começa aí, como vocês estão percebendo, com uma imagem, né, uma foto, uma imagem digitalizada na realidade, de um dos afrescos, bonito isso, né, gente? Dos afrescos de Michelangelo, que tem tudo a ver com o momento que vai falar. Né? Na verdade, Michelangelo produziu no final do século XV e durante o século XVI, então não é exatamente a nossa vibe aqui, porque a gente vai estar falando do século XVII de forma específica, mas tem muito a ver com o que a gente vai falar, principalmente porque a gente vai entrar agora para falar de barroco, que é a união exatamente de dois pensamentos um tanto quanto antagônicos, né? Assim, dois pensamentos bastante antagônicos, que são o pensamento do antropocentrismo em meio ao teocentrismo. Então a gente vai ter uma estética literária que tenta fazer essa união aí de Deus com os homens, a partir de uma perspectiva de vida mesmo, de análise do que acontecia naquele momento. Né? Há uma influência muito grande do Renascimento, que vai ter acontecido na Europa do século XIV até o século XVI, início do século XVI. Aqui, como vocês já sabem, as coisas demoram um pouquinho mais, demoravam no caso, né? Um pouquinho mais para chegar, então a gente vai estar falando do século XVII, mas com influências anteriores por conta do cientificismo, por conta dessa colocação do homem como o centro daquilo que se pensava naquele momento, né? Esse afresco, ele na verdade apresenta uma leitura do dilúvio, né? Uma leitura, um teto, né? Na verdade, de uma das capelas de Roma, e apresenta uma leitura do grande dilúvio, né? O famoso dilúvio universal, quando o povo se perde, se corrompe lá no Antigo Testamento, e Deus propõe a Noé eliminar aquele povo, na verdade não é bem uma proposta, uma imposição, né? Eliminar aquele povo para que se inicie novamente uma humanidade santa, né? Assim, é uma coisa
tem referência bíblica muito forte. E a gente vai perceber que referência bíblica muito forte é o que não vai faltar durante o Barroco por conta dessa união, né? Então, nesse primeiro momento aqui, a gente tem exatamente esse afresco, vocês podem perceber aí. Mais um afresquinho aqui para vocês. Esse do Rogier van der Weyden, que está aqui do ladinho, ó, que eu já ia escrever na tela, que está bem aqui do ladinho, como vocês podem perceber. Aqui nós temos a indicação de quem é. E aí, a segunda parte muito importante muito relacionada com o Barroco, que é exatamente, já no Novo Testamento, a morte de Jesus para que os pecados dos homens fossem perdoados, né? Isso tem muito a ver, porque lá no primeiro afresco fazia referência direta, uma aulinha de arte rápida, tá? Fazia referência ao dilúvio, por conta dessa relação também do pecado, porque o que causa o dilúvio é exatamente a corrupção do povo, né? A corrupção da humanidade que existia naquele momento, da mesma forma que a teologia considera que a morte de Cristo é causada pela mesma corrupção. Então, o homem volta a se corromper, né? E se a gente comentar de agora, a gente não vai, porque a gente não vai parar nunca mais. Mas essa corrupção humana que acaba acontecendo de tempos em tempos. E aí Jesus vem, a aulinha de teologia, né? Vamos lá. Jesus vem exatamente com a noção da salvação definitiva e completa, né? Ele dá a sua vida em troca da vida dos outros. Então, esses dois contextos, esse contexto, né, assim, da corrupção e dessa natureza do homem, ou seja, a natureza corrompida do homem, vai ser muito presente no Barroco. Por quê? O tempo inteiro que a gente vai perceber é um conflito entre a natureza do homem e aquilo que prescreve a divindade. Então, vamos ter choque, né? Uma coisa vai de encontro à outra, né? O próprio Gregório Boquinha, né, como é conhecido internamente, ele vai, em muitos dos poemas religiosos dele, falar exatamente isso, que é um lutar contra a natureza e que, por ser natureza, ele não consegue eliminar. Então, na verdade, ele vai fazer comparações entre as naturezas, né? A natureza dele, a natureza divina. Então, tem esse choque o tempo inteiro. Então, você já pode colocar aí na sua cabecinha que nós temos, neste momento, exatamente um conflito, né? Então, nós vamos apresentar aqui um conflito entre o humano e o divino. Mas não é um conflito no sentido completamente ruim, assim, da gente pensar, ah, meu Deus, mas ele vai negar o divino. Não, pelo contrário. Ele aceita o divino, né? E percebe a sua natureza. Então, a gente trabalha exatamente com essa dicotomia das naturezas distintas, certo? A gente vai falar disso, com certeza, de forma mais profunda. A gente vai fazer primeiro, porque vocês já estão acostumados, né, e acostumados a olhar aí para a gente fazer primeiro a nossa contextualização histórica e depois a gente passa para o próprio Barroco, claro, né, mas que eu já vou fazendo essas referências. Então, eu tenho aí naturezas distintas. O homem não tem a mesma natureza de Deus e busca lutar contra a sua própria natureza para que ele possa alcançar aquilo que era dito naquele momento, tá? Então, aqui nós temos representação do seiscentismo, né, que é a mesma coisa de Barroco, vocês vão encontrar as duas formas. E aqui, né, tanto Barroco quanto seiscentismo, eu queria destacar dessas duas imagens, que são duas igrejas, duas catedrais, a ideia principal de que há uma grande ostentação, né? O momento do Barroco, quando a gente está falando de arte de forma geral, não só de literatura, mas há uma grande ostentação. Ostenta-se muito, né? Tanto é que quando vocês pensam aí no nosso Barroco, na arte que foi posterior, na verdade, ao Barroco na literatura, acontece no século XVIII, a gente, por conta do ciclo do ouro, né, a gente vai ter aquelas igrejas belíssimas em Minas Gerais, né, todas ornadas com ouro, muitas delas, inclusive, que foram depredadas, né, os roubos aconteciam de forma muito constante, mas essa é uma noção interessante, né, assim, a igreja vai passar por um momento meio tenso, nesse momento que a gente vai ver também mais para frente, mas é aquela história de que ela precisava demonstrar poder. Por culpa da reforma, a igreja tinha uma necessidade muito grande de demonstrar poder naquele momento para poder
poder para poder não perder os seus fiéis. Então, esse poder, essa ostentação, né, serve exatamente como demonstração de que é uma coisa boa, né? Tem umas ligações aí muito feias, claro, no meio, né? Todas as vezes, como vocês bem sabem, é de que a gente envolve pessoas e religião, ou seja, todas as vezes, as coisas tendem a se desvirtuar porque as pessoas colocam em primeiro lugar os seus interesses e não os interesses religiosos, como talvez devesse ser mais fácil, né? Talvez fosse mais correto. Né? Então, assim, todos nós, assim, ser humano, não presta e vai fazer a coisa não acontecer da forma como deveria. Então, essa ostentação vai ser uma das marcas do barroco na arte, principalmente, né? E que a gente vai ver refletido também no pensamento desse momento. Então, vamos lá. Aí a história, exatamente a ideia de que no século XVII o ser humano vive em conflito, atormentado por dúvidas existenciais, dividido entre uma postura racional e humanista. Então, aqui é importante a gente destacar isso aqui, tá? Marcado por uma postura racional e humanista, a pessoa não consegue riscar reto, e uma existência assombrada pela culpa religiosa. Exatamente as duas naturezas distintas, né? A valorização do homem, ao mesmo tempo que nós temos valorização... Deixa eu só subir um pouquinho essa tela aqui, porque está cortando minha careca. A valorização também, né, a busca por esse encontro com Deus. O pecado aparece muitas vezes, né, principalmente porque o pecado é aquilo que é considerado o que afasta o homem de Deus. Então, o pecar, que apesar de fazer parte da natureza humana, distanciaria o homem de Deus. Então, essa é um período de muito conflito. Assim, o tempo inteiro o homem vai estar pensando, e a gente vai encontrar isso principalmente, claro, na poesia do Gregório, mas o tempo inteiro o homem lutando contra essa natureza. Na prosa produzida pelo nosso... Meu Deus do céu, cadê o nome do homem? Do padre. Ai, meu Deus. Fiquei doido. Alguém ajuda, gente. Antônio Vieira. A pessoa tá maluca. A produção do Antônio Vieira, a gente, lógico, não vai ter essa dúvida aparecendo, mas o tempo inteiro a gente vai ter os sermões construídos exatamente para que o homem olhe para si e para que o homem reconheça a necessidade de buscar aquilo que era divino. Então, a religião, nesse momento, não tem como ser desvirtuada. Fala, Felipe. Não Sem fala. querer, sem querer. Ah, relaxa. É porque eu ouvi um barulho e falei, deve estar perguntando alguma coisa. Mas sacaram aí qual é a relação? Por isso, o barroco vai ser um tempo de instabilidade e incerteza. Muita instabilidade, muita incerteza. Incerteza nesse sentido mesmo, né? Instabilidade no sentido da dúvida. É o período da dúvida. Né? Tanto é que o nome barroco, a gente vai falar mais para frente também, significa pérola imperfeita. Já é uma antítese, né? Assim, a ideia de você ter uma pérola que é imperfeita, isso não existe. Né? Uma das marcas das pérolas é exatamente a perfeição. Então, uma pérola imperfeita já é uma antítese, já é um paradoxo por si só, né? Então, acaba entrando em choque, e fazendo com que se choque essa natureza humana com a natureza divina. Então, vamos lá. Começando, seiscentismo, a gente vai pensar no seguinte. Ele tem características, vamos lá. Falando sobre o Gregório, começamos com um exemplo aqui, né? O título do poema é Moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo. A palavra-chave aqui é inconstância, né? Então, para você ver como tem essa relação dos bens do mundo, né? Como tudo é inconstante, como o homem leva em consideração, às vezes, algumas características menos importantes, né? Então, diz o seguinte, ó, nasce o sol e não dura mais do que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. A gente pode afirmar tranquilamente, né, que dentro de uma perspectiva barroca, a luz tem uma relação necessariamente religiosa, né? É uma das formas como Jesus se apresenta, inclusive, né? Eu sou a luz do mundo e o sal da terra, porque afinal de contas o sal servia para enriquecer a produtividade da terra, né?
Então, aqui a gente pode dizer que a gente tem religião, né, uma forte marca de religião, e essas construções, por exemplo, como dia e noite, em que nós encontramos oposições, essas construções opostas, espera aí que tem alguma coisa que está atrapalhando aqui, peraí, que vai cagar tudo aqui, vamos fechar aqui, fechei aqui, 2 segundos, galera. Porque eu fico trabalhando, aí há muita coisa aberta neste nosso querido computador. Aí ele fica lento ali na riscação das coisas. Espera aí que ele tá pensando. Professor, Oi. os poemas escolhidos do Gregório de Matos são do período barroco? Sim. Todos eles do período barroco. Gregório só escreveu durante o período barroco, Luísa. Ele não escreve em nenhum outro momento, na verdade. Tá bom, obrigada. Imagina. A gente tem religião, né? A religião que aparece para a gente aqui a partir dessa relação da luz, dia e noite como oposições e tristezas e alegria como oposições. O que a gente normalmente encontra nesse tipo de poema é que a alegria está relacionada ao aspecto divino, enquanto a tristeza está relacionada ao aspecto humano, exatamente porque o homem não tinha essa capacidade de controlar a sua natureza. O Gregório vai olhar isso de uma forma sensacional, como a gente vai ver. Mas já vou adiantar para vocês, porque eu gosto de adiantar coisas. O Gregório vai olhar para isso e vai pensar o seguinte: mas a natureza humana é pecadora e a natureza divina é perdoadora, digamos assim, né? Enquanto a natureza humana é necessariamente do pecado, a natureza divina é a do perdão. Então, uma coisa está relacionada com a outra, elas não se afastam como todo mundo pensava naquele momento. Né? Na verdade, uma depende da outra. Só vai haver perdão se houver pecado. É meio tenso a partir de um princípio religioso, eu sei, tá? Mas seria essa a visão. A temática aqui é o quê? A transitoriedade da existência humana, né? Não dura nada, as sombras aparecem ali em tristes sombras, ou seja, a passagem, a inconstância daquilo que digamos, transitório. Essa é uma característica interessante. A gente aqui pode afirmar que estamos trabalhando com uma noção de efêmero, tá? O que seria o efêmero? O efêmero é tudo aquilo que é passageiro. E, na verdade, a gente sabe que tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador, tá? Então, boa essa, né? O efêmero vai aparecer em uma contraposição com aquilo que é duradouro, ou seja, com aquilo que é eterno. Deus é eterno, por isso que ele não é passageiro, por isso que ele é permanente, tá? Então, é uma das oposições que a gente vai encontrar o tempo inteiro, e nesse poema a gente consegue visualizar isso muito tranquilo. Beleza? Dúvidas, traumas complexos? Não, alguém queria ser bailarino, não foi? Não, todo mundo está tranquilo? Massa, vamos lá. Seguindo em frente. Aqui, começamos a ver as definições, né, mais claras. Aquele exemplinho ali era só para a gente, como a gente já tinha falado sobre inconstância, como a gente já tinha falado sobre oposições, então é importante. E aí a gente tem o seguinte, o barroco, como eu disse para vocês, é uma palavra que deriva do espanhol, e tem uma explicação para isso que vai chegar daqui a pouquinho, da palavra espanhola barrueco. Eu hablo muito bem espanhol, né? Que significa exatamente uma pérola de forma irregular, ou seja, uma pérola irregular. E isso não existe, tá, gente? Na verdade, é exatamente não existe no sentido, claro que algumas pérolas saem, né, irregulares, mas é a ideia de que essas são colocadas de lado, essas são desprezadas, digamos assim. Então, é uma pérola de forma irregular. Por que vai se inspirar na Espanha, galera? Já vou adiantar uma coisinha rápida. A gente vai viver, nesse momento, a gente não, porque a gente não estava lá, mas vivia-se nesse momento um processo muito interessante chamado unificação da Península Ibérica. Portugal e Espanha formavam um só reino nesse momento. Por que formavam um só reino nesse momento? Porque, com a morte de Dom Sebastião, a pessoa que sobe ao trono em Portugal é exatamente o seu primo, né, o Felipe,
eu acho que é Filipe o nome dele, nunca me lembro, e aí unifica-se a Península Ibérica, então a gente tem uma influência muito grande. Boa, Filipe, muito bem. Para a gente entender, a gente tem então um período de conflito entre duas posturas, ou seja, dúvidas existenciais. Quais vão ser essas duas posturas? Anotem aí, fiquem atentos a isso aí, tá? As duas posturas apresentadas são a postura racional e humanista e a postura religiosa, ou seja, uma relação de mistureba, né? Mistureba das coisas. Que mistureba será essa? Exatamente uma concepção classicista, que a gente viu, né, assim, a partir do processo de construção clássica, né, que a gente tinha acabado de falar, lá do nosso querido Camões, a gente vai ter essa visão mais voltada para o homem. Então, aqui, a gente está falando de homem. Nesse momento, o homem ganha valor. A concepção medieval está relacionada diretamente com Deus, tanto é que a gente vai ter as cruzadas, né? A gente tem um momento bastante ligado a essa relação religiosa, né, durante a época medieval. O medievo é marcado... Eita, alguém saiu. Não gostou do que eu falei. O medievo é marcado necessariamente por uma relação entre homem e Deus. Não essa relação da dúvida, mas a presença de Deus, a importância de Deus. A igreja tinha muito valor naquele momento. Resultado, logicamente, duas visões que vocês já conhecem bastante bem, que a gente já discutiu aqui várias vezes, que são o antropocentrismo versus o teocentrismo, ou seja, antropocentrismo, homem no centro, pensamento racional. Teocentrismo, homem no centro, pensamento religioso. Beleza? Dúvidas, traumas, complexos, não? Todo mundo muito tranquilo até agora? Beleza. Seguindo em frente nossa vida, o que a gente vai ter? É uma época... Opa, volta, Wagner. É uma época de contrastes. O que significa dizer que vivemos uma época de contrastes? Exatamente essas oposições, né? Então, o contraste para a gente vai funcionar com o mesmo valor de oposições. Então, são construídas informações opostas. A oposição maior, qual é? Exatamente homem e Deus, né? A noção humana versus a noção divina. São de naturezas distintas. Por mais que Deus tenha criado o homem, aí entra um processo religioso, por que se tornam de naturezas distintas? Por culpa de Adão e Eva lá no paraíso, por culpa do pecado original, né? Então, essas relações, elas são opostas. O homem não é a mesma coisa de Deus, ainda que tenha sido criado por ele. E essa é uma concepção da época também, claro, né? A de que o homem havia sido criado por Deus e que existiria nele fagulha divina. Isso é importante, né? Existiria no homem uma fagulha divina e que ainda assim entrava em choque com a natureza desse homem. Beleza? No Barroco, então, é uma época, né? A gente chama... a nossa primeira... Opa, perdão. É a nossa... Ô, Carvalho. É a nossa primeira... Eu nunca sei o que eu faço com esse negócio aqui, gente. Tem um botãozinho aqui que eu tenho que habilitar, eu acho. E toda vez que eu aperto ele dá merda. A nossa, né, assim, o Barroco vai ser considerado no Brasil a nossa primeira manifestação literária brasileira, mas ainda assim a maior parte dos críticos não considera ainda como uma estética. Por que não considera como uma estética? Porque para que a gente tenha a construção estética, a gente precisava ter naquele momento, que saiu mais gente, a gente precisava ter naquele momento um histórico literário que a gente não tinha, ainda estava em construção, né? Então, naquele momento, a gente chama isso de manifestação literária. É importante a gente ressaltar isso, tá? Então, tem características próprias, essas características vêm, logicamente, de Portugal, porque a gente ainda não tinha aqui uma formação muito forte, Gregório já era brasileiro, mas ainda assim, o Padre Antônio Vieira era português, tanto é que a literatura portuguesa briga com a gente até hoje, né? Para que a gente tenha essa relação de a quem pertenceria o nosso querido Antônio Vieira, mas a gente tem uma manifestação literária importante dando início à literatura brasileira especificamente, tá? Então, o Barroco é uma época de valores espirituais da igreja que entram em choque com os valores burgueses, né? Aqui, valores burgueses vão ser entendidos como valores humanos mesmo,
até porque a gente sabe que a gente vai trabalhar com a burguesia crescendo e ganhando fôlego, né? No final do medievo, a gente sabe que a burguesia começa a ganhar muito fôlego, e aí vai ser o último século muito presente da igreja na nossa história. A gente vai ter depois disso o iluminismo, e aí depois entram as outras formas, né, de pensamento, o absolutismo, né, uma série de visões que vão estar muito ligadas com a burguesia, tá? Principal característica que eu diria para vocês nunca, 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 never nessa vida esquecerem, o dualismo que vai acontecer. Propicia o surgimento de uma arte que busca conciliar, né, essa que é a noção, visões opostas, ou seja, visões antitéticas. A principal figura de linguagem é a antítese. O tempo inteiro a gente tem contraposição de antíteses, né, de ideias que sejam opostas. Que ideias, essencialmente? Espírito versus carne, ou seja, Deus e homem, né? Pecado versus perdão, céu e terra, virtude e prazer, porque também tinha isso, né? Assim, vai entrar em jogo aí, principalmente em alguns poemas do Gregório, essa visão da mulher de forma um pouco mais sensualizada, principalmente porque a gente sabe que o sexo sempre foi extremamente tratado como um processo de pecado mesmo, né? Assim, é uma coisa que as pessoas deveriam evitar. Evita, tá bom? Certo? Seguindo em frente nossa vida, temos o quê? Na literatura, esses contrastes, então aqui na literatura especificamente, já nos voltando, né? Elas se apresentam através de algumas figuras de linguagem, né? Quais seriam essas figuras de linguagem? Principalmente a antítese e o paradoxo. Então, antítese e paradoxo, né? O paradoxo são duas ideias opostas que geram uma nova ideia, e a antítese são oposições de ideias que não geram uma nova ideia, tá? Então, aqui, no pequei, Senhor, mas não porque pecado, de vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, aqui eu trabalho com ideias opostas, que é a delinquência, que seria o pecado, né? Delinquido significa exatamente errado, cometido um crime, né? Digamos assim, se a gente pensando de uma forma mais ampla. Então, aqui seria o pecado, e o perdoar seria a fagulha divina, e, na verdade, a relação obrigatória de Deus. É isso que ele quer dizer aqui. Pequei, Senhor, mas não porque pecado da vossa alta clemência me despido, significa dizer que não é porque eu pequei que eu deixei de ser merecedor do perdão. Por quê? Quanto mais eu tenho pecado, mais perdão você tem a dar. Esse trecho aqui é do poema do Gregório, exatamente, que ele faz uma chantagemzinha sensacional com Deus. Que ele vai falar exatamente isso. A sua natureza é perdoar. Então, se eu peco, eu faço com que sua natureza consiga se afirmar e a sua natureza consiga se sobressair. Então, eu peco pela minha natureza, mas para garantir a sua. Olha, é sensacional isso. A gente ensinar isso para as pessoas, os pastores e os padres o diabo vai aqui, né? Então, a ideia seria exatamente essa. Aqui, nós temos contrastes entre pecado e perdão. O delinquido é o pecado, perdão é o divino. Temos uma antítese, porque não se gera uma ideia nova. Beleza? Aqui. Vamos lá. Seguindo nossa vida. No barroco, na pintura, a gente vai ter, principalmente, né, essas relações aí a Abadia pode falar mais claramente para vocês, não muito minha vida, que a gente tem exatamente esse conflito do claro e do escuro, né? Assim, a gente tem sempre um fundo muito marcado em escuro e uma presença em primeiro plano, né, para o nosso ponto de atração. É mais claro, você vai perceber, por exemplo, aqui tem uma característica que eu acho interessante, que de todos os três personagens apresentados, o mais claro é exatamente Jesus, né? Que seria, não é Jesus, não, é? Não, São Pedro, né? Seria São Pedro, ou seja, uma representação da divindade e uma representação do cristianismo. Então, você tem isso. O contraste marca o barroco em todos os pontos, tá, galera? Isso é muito importante da gente dizer sempre. Não só na literatura, mas também nas outras construções artísticas, a gente tem o tempo inteiro esse combate, né, e essa tentativa de mostrar que há um conflito, né? E o claro e o escuro, obviamente, você já pode pensar que o claro está relacionado com Deus, né? Porque o claro tem essa relação na visão das pessoas burras, e o escuro está relacionado exatamente com o homem, né? A ausência de Deus. A escuridão é a ausência de Deus, né? Seria mais ou menos essa visão que se dá.
É claro que algumas pessoas vão dizer que essa escuridão, ela é relacionada com processos raciais. Na verdade, a gente não consegue determinar isso muito claramente, né? Mas é óbvio que tem essa noção do branco como o claro, né? Assim, como o puro, a clareza, e o escuro como sendo aquilo que é pecador. É de se pensar, tá? Então, no nosso contexto histórico, o que a gente vai ter? Vamos lá. A gente vai ter, para marcar esse contexto histórico, a gente precisa voltar lá para 1517, porque nesse momento nós temos a chamada Reforma Protestante. O que acontece na Reforma Protestante? Na Reforma Protestante, o Lutero, esse rapazinho aqui, que é visto neste ponto aqui, o luterinho, ele se revolta contra a prática de venda de perdão por parte da igreja. Então, havia uma mercantilização da fé. Mercantilização da fé. Né? Existia, então, a mercantilização da fé, e ele se revolta com isso. Né? O Lutero, inclusive, era católico praticantíssimo, né? Então, assim, o bicho era muito praticante, e ele se revolta exatamente com essa ideia. Então, as indulgências seriam aquelas... não sei se tem alguém aqui muito católico, acredito que tenha, mas as indulgências são aqueles momentos em que a igreja permitia o perdão de todos os pecados pelo cumprimento de algumas coisas. Então, por exemplo, se você tem algumas indulgências que, dependendo do ano, se você fizer tantas visitas à missa e comungar em todas as missas, né, numa determinada catedral, você recebe indulgência plenária, por exemplo, que é o perdão completo dos seus pecados. E aí, por que ele se revolta? Porque literalmente a galera que estava vendendo perdão, né? Então, essa mercantilização está relacionada diretamente com essa venda do perdão. Você vende alguma coisa que não deveria ser vendido porque é da natureza divina. Então, se é da natureza divina, não deveria ser vendido, né? Assim, na visão do nosso querido Lutero, é isso que acontece, tá? Seguindo em frente, alguma coisa, alguma dúvida, algum trauma complexo? Não? De boa? Seguindo em frente, nossa vida aqui, nós temos mais um rapazinho também, né? Relacionado com a Reforma Protestante, que é o Calvino, que vai fundar a Igreja Luterana, né? Que vai, né, assim, junto com vai expandir a Igreja Luterana. Ele não funda, ele expande. Quem funda a Igreja Luterana é o Lutero, né? E ele expande essa importância do trabalho, né, assim, da prosperidade. Acaba um pouco, isso é uma coisa interessante. Nesse momento, vamos analisar historicamente aqui, o que acontecia. A igreja, apesar de toda a sua ostentação, ela pregava a ideia sempre, essa é uma ideia medieval muito forte, de que nós não fomos feitos para sermos felizes na terra. A nossa felicidade estaria em Deus, Santo Agostinho fala isso lá no século II, né? Lá no século II, né, que é exatamente a ideia de que minha alma está longe de Deus e sente falta de Deus, né, assim, a base do pensamento agostiniano. E pregava que, inclusive, para que se alcançasse o céu, nós precisávamos ser humildes, e humildade naquele momento significava necessariamente grana. Então, quando o protestantismo surge, ele fala que também existe uma possibilidade de santificação por meio do trabalho, e que esse trabalho vai ser, obviamente, remunerado, ou seja, a prosperidade, desde que ocorre por meio do trabalho, passa a ser um aspecto muito importante na visão dos protestantes daquele momento. E isso vai fazer o quê? Com que cresça imensamente o número de pessoas que seguem esses ideais protestantes. Por quê? Ali você poderia enriquecer sem problema, você não teria problema de enriquecer, né? Então, isso faz muita diferença quando a gente começa a pensar com relação ao pensamento das pessoas, lógico, né? As pessoas, elas querem ter uma vida mais próspera, e a igreja, naquele momento, barrava exatamente por quê? Ao ter Tudo bem, Marcelo? Ao ter uma vida mais próspera, essas pessoas estariam necessariamente se afastando de Deus. E aí a gente vai ter o seguinte: o seiscentismo e o barroco vai surgir exatamente no momento de quê? De resposta, né? É um momento de resposta da Igreja Católica a esse avanço da reforma. Esse momento de resposta, ele vai pegar exatamente 3 fatos. O Concílio de Trento, que a gente já comentou aqui, a Companhia de Jesus, que é extremamente importante para a gente, né? E a Inquisição e o Índex, que também são extremamente importantes para a gente entender esse momento. O Concílio de Trento acontece exatamente para determinar as outras 2 coisas, tá?
Então, na verdade, o Concílio de Trento acontece lá na década de 30, de 1500, e ele decide a fundação da Companhia de Jesus, né, o Santo Inácio de Loyola que vai fundá-la, que são quem? Exatamente os nossos queridos jesuítas, né? E aí ela é fundada para a evangelização do Novo Mundo, ou seja, estamos perdendo fiéis aqui no Velho Mundo, vamos garantir que os fiéis do Novo Mundo sigam os preceitos católicos. E aí, nesse momento, a gente entra num ponto tenso. Por que a gente entra num ponto tenso? Porque, na realidade, o que acontece é seguir os preceitos que seriam os preceitos cristãos, mas, na verdade, era a religião mesmo. Eram os preceitos católicos, até porque os protestantes também seguem preceitos cristãos, né? Então, não é por medo de perder o cristianismo perder pessoas. Nesse momento, o grande processo é a Igreja Católica perder gente. Isso é tenso, né, para aquele momento, por conta de ser feita por homens, e aí uma manutenção de prosperidade, tem uma série de elementos aí ligados. Essa noção monetária, digamos assim, essa questão mais mercantilizante, já há algum tempo incomodava a igreja. Pra vocês terem uma noção, lá no século XII, quando São Francisco de Assis surge, né, com a ideia da reforma da igreja, ele já começa a pedir exatamente essa volta para os princípios cristãos mais básicos, principalmente o princípio da humildade, né? Humildade que era pregada, mas não era vivenciada. Então, acontece um processo tenso aí nesse momento, tá? O que vai ser a Inquisição? Todo mundo lembra, né? A Inquisição tem muito a ver com a galera, com a conversão da galera, aqueles que não eram convertidos sofriam, nem sempre iam parar, logicamente, na fogueira, mas sofriam determinados processos com relação à igreja, e aí podiam ser excomungados, podiam ser presos, muitos eram presos, e isso aumenta muito o número do que nós chamamos de os novos cristãos, né? Os novos cristãos que eram principalmente os judeus convertidos ao cristianismo por medo da Inquisição. Portugal e Espanha foram os dois países que mais utilizaram os processos de Inquisição contra os fiéis. Tem alguns dados de um livro que eu li um tempo atrás que mostravam exatamente que em Portugal e Espanha, se somados os dois, morreram mais pessoas por culpa da Inquisição do que no restante do mundo inteiro. Então, Portugal e Espanha sempre foram muito católicos, até hoje são muito católicos, né? Até hoje muito se discute se o atraso, principalmente de Portugal, não seria baseado na demora que as pessoas tiveram para se abrir para a ciência, né? Não necessariamente abrir mão do que se acredita, mas de aceitar aquela nova forma de pensar, tá? E o índex, para quem não se lembra, era aquela listinha de livros que podiam ou não ser lidos, né? Havia uma lista de livros proibidos. Muitos desses livros, inclusive, foram queimados durante esse processo, e muitos dos originais desses livros hoje estão nos arquivos do Vaticano, que foram confiscados em um determinado momento e lá permanecem até hoje, tá? Então tem essa relação aí, beleza? O livro só era impresso se ele tivesse um carimbo chamado imprimatur, né? Imprimatur seria a liberação para a publicação, beleza? E aí então a gente tem o Concílio de Trento, eu errei aqui o ano, perdão, né, 1945, então década de 40, década seguinte, na cidade italiana de Trento, por isso que leva esse nome, e aí reafirmam quais são as medidas tomadas ali. Reafirmam os dogmas da igreja, o valor das indulgências e dos sete sacramentos, reforço do corpo da Virgem e dos Santos, então é uma característica muito católica isso, né? Reorganização e fortalecimento da Inquisição e a criação do Index Librorum Prohibitorum. Olha que lindo isso, meu latim é sensacional. Que ficou conhecido somente como Index, né? Aí aqui está dizendo engraçado, né? Fala instituição de uma lista de livros proibidos aos católicos, todo mundo era católico naquele momento, né? Então a gente tinha uma proibição de forma geral, era uma forma bem generalizada de proibição. Beleza? Dúvidas? Traumas da nossa aula de história? Não? Beleza. Aí o que a gente vai ter? A criação da Companhia de Jesus em 1534, tá? Por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo Basco, era, né, o Bascão lá, né, o Inácio de Loyola, Basco do País Basco, da Espanha, né, e que os jesuítas pautavam-se, isso aqui é interessante, ó, por uma obediência cega ao Papa
e destacaram-se nas missões de ensino, tá? O ensino, ele passa a ser, pertença, principalmente nas colônias portuguesas e espanholas, pertença aos jesuítas. Só podia ensinar os jesuítas, né? Os jesuítas somente que poderiam ensinar, tá? Então, temos essa relação, que é uma relação muito importante. Esse ensino não era generalizado, como vocês bem sabem, isso é muito importante, porque a gente sabe que sempre houve uma relação aí entre dinheiro e educação formal, não é de agora, né? Então, assim, por mais que a gente tenha uma popularização da educação, a gente sabe que a educação melhor é guardada para aqueles que têm condições de pagar por ela, e nesse momento você já tinha uma seleção, quem é que pode aprender, quem é que não pode aprender. Quem fazia essa seleção é exatamente os jesuítas, e aí sempre seguindo os preceitos da ordem e sempre seguindo as ordens do Papa, tá? Seguindo em frente, a nossa querida, opa, tudo bem, mosquinha? A nossa querida Inquisição foi criada na Idade Média, não é inventada nesse momento, e era dirigida pela Igreja Católica Romana. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas. Havia um conjunto de leis, que são as doutrinas, né, dessa instituição. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam as penas que podiam variar desde prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em praça pública. Essa noção de queimar em praça pública tinha um objetivo muito simples, tá, galera? Era o quê? Demonstrar para os outros que havia punição para determinados comportamentos. Sempre foi assim, tá? Isso vai perdurar até o século XIX, basicamente. Não queimar em praça pública, mas essas punições que são punições exemplares. No Vigiar e Punir, do Foucault, ele trabalha exatamente com essa modificação. A partir de que momento você não vai mais convencer por esse tipo de exemplo, você vai convencer por outras formas, né? Principalmente pela vigilância panóptica, que é aquela ideia de vigiar tudo ao mesmo tempo e de que todos nós estamos sendo vigiados. Tanto é que temos uma câmera ligada aqui na minha cara, né? Então, a nossa querida, entramos no Barroco com relação à arte, né? É uma arte mais espetacular, é uma arte, como eu disse para vocês, que se mostra muito esplendorosa para exatamente denotar a importância que a igreja tinha naquele momento, o poder da igreja, né? E aí a gente vai ter exatamente uma arte muito bonita, inclusive, em muitos momentos. Eu vou ser sincero, Padia que não me ouça, a arte barroca brasileira, principalmente a do Aleijadinho, eu não acho tão bonita assim, não. Vou ser muito sincero com vocês. Mas quando a gente pega lá o barroco europeu, e também não é completo de vira-lata, não, tá, gente? Eu não acho bonito mesmo. Reconheço a importância, mas eu acho mais bonito as outras coisas. Tem muitas igrejas em estilo barroco até hoje no Brasil, né, ainda que construídas posteriormente, porque foi uma marca muito grande nessa arte, principalmente a arte religiosa. Vamos ver aqui, temos um chatinho chat herege. Obrigado, Felipe. Também gosto muito de você. Essa sua participação foi muito legal, né? Eu vou arder no fogo. Eu não tenho dúvida disso mais, né? Assim, eu acho que principalmente depois que tanto de galinha que eu já matei nessa vida, gente. Então, é isso. Vamos lá. Características do estilo para a gente fechar por hoje. Vamos lá. Características do estilo na pintura. O fusionismo, né? Assim, vamos lá. Uma das características principais. O fusionismo e o culto do contraste. Então, é a arte do contraste, tá, galera? Então, quando a gente pensa em literatura especificamente, a gente está falando exatamente da arte do contraste, tá? Então, a gente entende isso como sendo, no caso da literatura, a razão e a fé. As duas sempre em constante conflito, ok? Na pintura é a mistura de luz e sombra, os opostos, né? Na música, a combinação de sons, eu vou ser muito sincero que eu conheço bem pouco de música barroca, mas é por esse caminho mesmo, né? A gente vai ter uma relação do pessimismo, né? Por que o pessimismo? Porque a gente está trabalhando com a miséria da condição humana. Em que sentido? Entra aqui exatamente a natureza imutável do homem. Então, natureza imutável. O homem é ruim por natureza. Basta que ele queira demonstrar isso, e muitas vezes ele nem quer,
ele não consegue não demonstrar, né? Aspectos cruéis, dolorosos, repugnantes, né? A gente vai ter um rebuscamento absurdo com relação à escrita, principalmente, por meio do quê? Jogo de palavras e figuras de linguagem. A gente tem muito hipérbato. Para quem não se recorda, o hipérbato é aquela inversão da ordem natural do português, né? A gente vai ter um dinamismo muito grande, né? Assim, na arte, na pintura, principalmente e na escultura, com a sensação de movimento trazida por essa construção curvilínea, digamos assim, né? Então, aqui o que a gente tem? O pessimismo se aplica à literatura, o rebuscamento se aplica à literatura, tá, gente? A gente não vai ter o dinamismo se aplicando à literatura, porque eu não consigo fazer curvo, né? Então, se fizer curvo, não funciona. Aqui também se aplica à literatura, beleza? Seguindo em frente nossa vida, a gente vai ter aqui, para fechar, a de hoje, uma relaçãozinha só para vocês entenderem como é que essas características se aplicam ao barroco, o barroco, né, de uma forma geral. Então, chama-se Desenganos da Vida Humana Metaforicamente. Eu adoro esse poema. E ele diz o seguinte: é vaidade, Fábio, nesta vida rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com a ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. Então, você aqui vai encontrar o quê? Ó? Versos decassílabos, né? Essa é uma fortíssima influência de quem? Do Camões, né? Vai escrever com o quê? Casmões. Opa, muito boa minha piada, né? A temática, muito barroca, né? Que é a transitoriedade da existência terrena, é a vaidade, ou seja, o homem é comandado pela vaidade e tudo passa, né? Tudo passa. Beleza? Figura de linguagem, a metáfora, o próprio título, né? A vaidade é rosa. Então, desenganos da vida humana, metaforicamente, porque ele vai usar a rosa como a indicação do que seria o ser humano, tá? O hipérbato, que é o que o hipérbato, galera? É a inversão. É a vaidade, Fábio, nesta vida é a vaidade, é nesta vida a vaidade é nesta vida, tá? Então, são essas colocações e as hipérboles, os exageros que a gente vai ter, como, por exemplo, em púrpuras mil, né? E o rebuscamento vocabular, né? Se usava muito debalde naquela época, se usava muito outrossim, se usava muito odiernamente, mas nós temos muitas palavras naquela época, faz parte do estilo de escrita esse rebuscamento. Alguns vão dizer, e a gente vai ver isso aí na próxima aula, mas alguns vão dizer, inclusive, que isso acontece porque, com mais complicada e com mais confusa fosse a escrita, mais clara ficaria a confusão do homem, porque o homem era tão confuso que até sua escrita se tornava confusa. É estranho, eu sei, mas seria mais ou menos por esse caminho. Beleza? Dúvidas? Traumas? Complexos? Propôs? Não? Mesmo? Então, nossa introduçãozinha começou hoje, né? Barroco é longo. Aí falamos, a partir da próxima aula, vamos falar mais sobre barroco, claro, né? Que a gente vai construir aí nas nossas aulas exatamente essa relação das características mais claras que esse barroco tem, tá? Deixa eu parar aqui. Onde é que eu paro de stop sharing? Stop sharing. Pronto. Voltamos a existir agora. Vocês só me veem, não veem mais a tela compartilhada. Alguma dúvida, meninos? Algum trauma? Algum complexo? Não, alguém queria ser bailarino e não foi? Tá tranquilo, professor. Fala, Felipe. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então é nóis. Então chegou a hora de vocês abrirem a câmera, né? Pra gente se ver.